E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Dan Cardoso, do Expert da Construção. E eu estou aqui hoje para apresentar para vocês todas as ferramentas necessárias para a gente dar início aí às atividades de marido de aluguel. A gente tem aqui uma diversidade delas, não é tudo, mas é o que é necessário para a gente já começar o passo a passo aí a faturar na sua empresa e no seu negócio. Então a gente vai apresentar uma a uma para deixar bem claro funcionalidades e para que vai servir para você no seu dia a dia, ok? Nós temos aqui as ferramentas em grupos de elétrica, hidráulica, demolição, preparação e pintura, alvenaria, carpintaria, medição, perfuração e corte. E também misturas, certo? Aí também ainda pintura, ok? A gente tem aí diversos tipos de ferramenta para diversos tipos de serviço, sendo que em alguns deles você pode utilizar o material de um em outros, principalmente de marcação. É um tipo de ferramenta que a gente usa em praticamente todos os segmentos. Você vai fazer um corte, é necessário marcar. Você vai fazer uma medida, é necessário marcar. Então, o material de marcação ele vai estar praticamente em todas as medidas. Você vai estar usando canetão, lápis, caneta simples, de acordo com aquilo que você acha que é necessário ter mais precisão, você usa a espessura de marcação, ok? A gente vai começar mostrando materiais da parte elétrica. Lembrando que aqui a gente tem alguns materiais que a gente usa no dia a dia da empresa, ok? Não são materiais totalmente novos. Alguns são, mas outros não são, tudo bem? A gente tem aqui um alicate de ponta fina, que é utilizado para ligações mais profundas, de caixa embutida, de quadro de distribuição, parte mais profunda onde você consegue fazer uma conexão mais lá no fundo e mais precisa também por causa da ponta. A ponta dele tendo aí em média de 4 milímetros, você consegue ir mais profundo e com uma precisão melhor para fazer sua conexão e ligação. A gente tem ainda o alicate tradicional, que a gente consegue, muito popular aí com o pessoal, todo mundo geralmente tem um desse em casa, serve para fazer ligações mais complexas até as mais simples, ok? E a gente tem um descascador. Esse descascador ele tem uma função mais profissional. Eu recomendo, não é uma ferramenta muito barata e nem muito comum, porém ela te dá agilidade para fazer coisas numa velocidade melhor e com uma qualidade maior. Às vezes a gente trabalha em cima de escada, esse tipo de coisa, e nessas circunstâncias você consegue ser mais rápido e se a escala de quantidade de coisa para fazer for muita, você consegue ganhar muito tempo, porque você consegue descascar o fio com uma mão só, sem utilizar estilete e coisas desse tipo, ok? A gente tem ainda essa pequena tesoura, que é uma tesoura que faz parte de um kit de ferramenta da Stanley, e é uma ferramenta muito boa, que a gente pode usar para descascar tanto o cabo, quanto cortar algum tipo de metal, chapa metálica, galvanizada, esse tipo de coisa. Ela é uma tesoura multiuso, pode ser bem diversificado o tipo de coisa que ela venha fazer, ok? Tranquilo? Na parte elétrica a gente tem a chave de teste, que eu recomendo a digital, pelo fato de a gente conseguir medir aí as tensões, tanto fase como neutro, e saber identificar as duas coisas também é uma ferramenta, tá bom? Isso facilita muito na ligação e te dá mais certeza naquilo que você vai fazer. Ainda a gente tem a chave Phillips, tradicional também, bem conhecida pelo pessoal, a chave de fenda, também uma chave bem popular. A diferença entre esse grupo e esse aqui, essas são isoladas, mais recomendadas para a parte elétrica de alta tensão, para você ter mais proteção com relação a risco de choque elétrico, no caso você tem que fazer ligação onde não existe chave ou disjuntor ou coisa desse tipo, não é muito recomendado, então usa-se uma chave desse tipo para evitar aí problemas de acidente, ok? E finalizando, a gente tem as tradicionais, que pode ser usada tanto em tensões elétricas quanto fora da tensão. Não é recomendado para tensão elétrica, pessoal. Por quê? Porque o risco de acidente é maior, sua mão pode escapar quando você estiver segurando aí no metal e acontecer acidentes aí nesse sentido, ok? E por enquanto a gente fica aqui na parte elétrica do básico, para poder você aí dar início a essa parte aí de marido de aluguel, que é a parte da elétrica. Ok? A gente tem as ferramentas elétricas. Na nossa caixa de ferramentas, o recomendado, o que a gente falou antes, a gente repete aqui e reforça, é que a gente tem aí todas as matérias, o mínimo essa quantidade de ferramentas para poder você dar início aí às suas operações aí no seu negócio, na sua empresa, ok? Dando sequência na nossa demonstração de ferramentas aqui do nosso curso de marido de aluguel,
do Expert da Construção, a gente tem agora aqui as nossas ferramentas de cerâmica e porcelanato e revestimento e tudo mais, e também pedras. A gente tem aqui uma brocha, que é um material que pode ser usado tanto nessa área de cerâmica para poder umidificar a superfície, limpar, até dar uma varrida quando for necessário, quanto também na área de alvenaria. Existem algumas ferramentas que têm essa praticidade, ela serve tanto para uma coisa quanto para outra, e depende muito da criatividade da pessoa que está envolvida lá na parte profissional do negócio, ok? A gente tem aí o martelo de borracha, que serve para estar batendo nas cerâmicas, colocando ela nos lugares, ok? Extremamente utilizado. Hoje em dia a gente tem aí a substituição do alicate de cunha com relação a isso, porque esse outro novo sistema de espaçador alicate de cunha, ele vem sendo mais usado, mas geralmente usa-se muito quando é um serviço em maior escala, tá? O que não é muito do marido de aluguel, que o cara de marido de aluguel geralmente ele faz aquele serviço mais rápido de resolver ali na hora o problema da pessoa, certo? A gente tem ainda a desempenadeira dentada para poder passar a argamassa lá para o pessoal, na onde for fazer o serviço. Às vezes tem que tirar 5, 6 cerâmicas ou até uma quantidade maior. Você pode aí, depois de fazer a limpeza completa do local, estar utilizando ela para poder estar fazendo um assentamento do piso, porcelanato ou revestimento lá do local onde você vai assentar. E a gente tem ainda o esquadro, que é uma ferramenta de extrema importância em diversas áreas aqui, né? Essa ferramenta ela é um multiuso, desde parte de encanamento até parte de hidral, até parte de alvenaria, cerâmica. Então assim, a gente vai fazer uma aula somente dela para explicar o quão importante é e o quão necessário também para poder aí tá demonstrando para vocês, ok? A gente tem aí o metro. A vantagem do metro é precisão, viu gente? É uma ferramenta muito boa para uso de precisão. Eu particularmente sempre gostei muito de utilizar. A margem de erro é bem menor e geralmente a gente usa ela quando se tem uma medida menor, até 1 metro de distância, ok? Eu não costumo usar ela com uma medida muito maior porque fica mais difícil de você equilibrar e acaba que você perde aquilo que ela oferece, que é justamente a precisão, tá bom? Aí a gente tem aí a fita métrica. A fita métrica, a vantagem é que você consegue ter uma diferença de medição maior, e hoje com os sistemas de imantação nas pontas, a gente consegue aí uma fixação em estruturas metálicas ou até uma fixação em cantos, para poder fazer uma medição sozinho aí, sem problema nenhum e sem nenhuma dificuldade. Porque, como eu falei, essas ferramentas de medições, assim como o esquadro e o metro, são ferramentas que estarão em quase todos os trabalhos. Assim, na verdade, aqui nessa mesa, geralmente ela deveria estar aí praticamente numa maleta para você ir para qualquer tipo de serviço, já está pronto, sem problema de deslocamento, tá bom? Sem ter que voltar atrás ou até perder aí o seu tempo com custo de deslocamento. Então é bom que tenha uma maleta geral, que tenha todas as ferramentas básicas, para que você aí possa se deslocar tranquilamente. Dando sequência aqui, a fita métrica, como eu falei, ela tem essa vantagem de espaçamento para fazer medição, porém ela não oferece tanta precisão porque existe um jogo na ponta proposital que é para te oferecer uma margem de erro para mais e para menos de mais ou menos meio centímetro, ok? Então ela é muito usada aí em vários sistemas, mas lembrando que em estruturas maiores. É isso aí, pessoal. Então a gente, dando sequência aqui, a gente tem também o martelo, que é uma ferramenta tradicional, utilizada aí geralmente em tudo quanto é tipo de serviço, ok? Em todos os tipos de serviço tem ela. E geralmente o pessoal sempre tem em casa porque é uma ferramenta muito útil. Okay? Truqueza, uma ferramenta aí na área de carpintaria para fazer as amarrações de arame, fixações, retirada de pregos. Também muito útil, muito funcional, uma ferramenta simples e que faz toda a diferença se você tem ou se você não tem ela em diversas partes da construção, ok? Dando sequência, a gente tem aqui o prumo. O que seria o prumo? O prumo ele dá a forma para a gente, aí, dá uma capacidade de fazer um nivelamento na vertical. A gente tem lá verticalmente a parede, a gente consegue fazer o nivelamento da parte vertical da parede sem nenhum problema. A gente pode fazer um ensaio para mostrar como é que isso acontece.
A gente supõe que a gente tem uma parede aqui com ângulo de 90 graus e o prumo ele vai fazer com que isso realmente funcione muito bem. A gente vai ter ele tocando na parte e ele vai mostrar que o nivelamento da parede é perfeito quando ele somente toca bem de leve essa parede. Não interessa a dimensão, certo? Se você tiver uma cordinha bem grande, você vai conseguir fazer isso. Vê assim, ele dá uma precisão muito boa e você pode ficar bem tranquilo aí com relação, principalmente levantamento de cantos, nivelamento de colunas, de fincamento de postes ou de vigas, entendeu? Então assim, de vigas não, de colunas mesmo, para você ter uma certeza, uma clareza que a sua parede está sempre direita, ou as suas estruturas, tudo aquilo que você precisa que fique verticalmente alinhado e nivelado, ok? Essa é a função principal do prumo e geralmente o pessoal que trabalha com alvenaria e com estrutura utiliza muito. Tem gente que usa mais no nível de mão. Então, gente, dando sequência aqui, a gente tem aqui algumas ferramentas também de encanação, certo? A gente tem lâmina de arco de cegueta. Essa lâmina serve para fazer corte em geralmente metal e tubos, certo? A gente costuma utilizar ela com muita frequência nesse tipo de coisa. Não quer dizer que tenha que ser necessariamente só para isso, mas ela é utilizada geralmente nisso. Pode usar ela sozinha, ou em lugar que tem pouco espaçamento, ou pode usar ela com o arco, tá? Existem as duas possibilidades. Serve para estar cortando esse tipo de coisa e facilitando aí o seu serviço lá na sua encanação. A gente tem ainda a chave inglesa, que é uma chave de regulagem que facilita muito e evita que você carregue aí diversos tipos de chave em uma só, porque você consegue fazer regulagem de diversas medições, desde o 23 até o limite mínimo que existe para você estar podendo utilizar aí lá na sua obra. Isso a gente utiliza muito em termos de obras. Parafuso sextavado, dar alguma coisa, telhado, que existe muito parafuso sextavado, e às vezes você não tem a chance aí de estar subindo com cabeamento e fica muito complicado, você pode estar utilizando ela lá. Ou até para montar vaso sanitário, desmontar pia, esse tipo de coisa que geralmente tem um parafuso sextavado, ok? A gente tem aqui o alicate bico de pato, tá? Esse é o nome dado para ele, ele tem uma regulagem e aparentemente ele aparenta realmente ter um bico de um pato. Ele tem uma regulagem bem interessante, ele consegue ir de pouca distância até muita distância, ele consegue abracar aí muitos tipos de enroscamento, tá bom? E chegando aqui a gente finaliza aí a parte de encanação para a última ferramenta aqui, que é a de reparo. A gente tem essa ferramenta para troca de reparo interno dentro de válvula de descarga, ok? Vamos lá, dando sequência aqui, a gente tem as ferramentas aqui de demolição e de quebra, que seria a marreta e a talhadeira. Uma ferramenta bem simples, mas que sem ela você vai ter muita dificuldade aí de acessar algum tipo de coisa que você precisa resolver. Por exemplo, uma encanação profunda, uma ferragem estrutural para poder fazer uma solda, também uma parte elétrica que fica um pouco profunda, está te atrapalhando, você precisa de acessar. Geralmente essas simples ferramentas vão fazer toda a diferença aí no seu dia a dia, ok? E dando sequência, a gente tem aqui, após essas ferramentas de demolição, a de construção, que é a colher de pedreiro, tradicionalmente conhecida, bem simples. E a gente tem ainda a desempenadeira, usada aí para fazer o acabamento no reboco de paredes, o que geralmente pode ser muito utilizado para a gente aí na área do marido de aluguel, para fazer muito reparo, ou até uma pequena calçada, pequeno espaço de reboco, de reparo, ok? Tanto a colher como a desempenadeira. E aí pessoal, dando sequência aqui, as nossas demonstrações de ferramentas, a gente tem aqui agora as ferramentas de corte. A gente tem aqui a ferramenta de corte de chapa, muito utilizada aí na nossa área de mais de aluguel, para fazer uma conexão de uma calha, uma adaptação de um roof, um corte de uma chapa para fazer alguma adequação interna dentro do imóvel. Essa ferramenta é muito usual e muito prática para fazer esse tipo de serviço e dá muita velocidade aí no serviço a ser executado, ok? A gente tem um estilete, que é uma ferramenta também que dá muita facilidade e agilidade para diversos tipos de serviço, tudo que for corte aí, preparação de fitamento, no caso da pintura, e desde isso até a pontuação de um lápis para poder estar fazendo a marcação, é
uma ferramenta extremamente útil, ok? E a gente tem um formão, parte de carpintaria, para fazer a montagem de fechaduras, dobradiças, fazer os cortes necessários e as adequações, ok? Dando ainda sequência, o que está faltando aí para a gente seria essas ferramentas mais avançadas, eu falo, porque dá mais velocidade e tração aí em tudo que for fazer para o seu serviço. A gente tem esse misturador, que pode ser usado também para diversas coisas, desde tinta até uma argamassa, ou textura, ou grafiato, para você fazer uma mistura aí, caso ele esteja um pouco com pouca umidade, você consegue fazer isso, você consegue fazer uma alteração de cor de tinta usando um misturador com uma bisnaga simples. Então é uma ferramenta aí que, conectado à furadeira, faz toda a diferença, acelera seu trabalho e dá mais profissionalismo aí no seu dia a dia, certo? A gente tem também aqui a serra-copo, que é uma ferramenta de extrema importância hoje em dia para atravessar a parede. A gente faz aí muita instalação de gás na parte externa. Hoje em dia os botijões de gás não podem mais ficar internamente, então uma das funções dela é fazer a perfuração para você passar aí os tubos de mangueira de gás ou tubo de PVC mesmo, para ligação também de água ou até esgoto, porque essa ferramenta ela adapta a várias dimensões de serra-copo, ok? Vai desde 25 de meia polegada aí até uma dimensão de 150 milímetros, ok? Então a ferramenta conectada à furadeira faz toda a diferença, melhora aí o seu dia a dia. Além de tudo, a furadeira, que é a função básica dela, você pode estar aí furando tudo que for necessário com várias dimensões de brocas. A gente não trouxe aqui, mas devido à simplicidade que acontece, é bem tranquilo, tá bom? Ok, dando continuidade aqui nas ferramentas elétricas, a gente tem aqui essa esmeriladeira pequena. É uma ferramenta que trabalha aí com um disco menor, um disco de 8 centímetros de diâmetro, e você pode estar usando ela hoje em dia. Existe a adequação da peça interna, que você pode estar usando com um disco para corte de metal e para corte de cerâmica e também para corte de parede, tá? É uma vantagem muito grande que você consegue utilizar uma máquina para diversas funções. Isso você economiza aí desde espaço na mala até de dinheiro no bolso, para poder estar aí resolvendo diversas coisas e fazendo corte, porque assim, com essa máquina você corta granito, cerâmica, porcelanato com diversas espessuras e metais da mesma forma, uma segurança muito boa, acoplando apenas alguns acessórios, tá? E eu gosto muito de citar que é sempre importante manter esses discos, essa parte de proteção, e não retirar, porque você pode evitar aí muitos acidentes, tá bom? Com isso, porque é uma coisa que geralmente o pessoal tem mania de tirar e não funciona muito bem. Se acontece de partir um disco, isso pode ocasionar um acidente, tranquilo? E no geral, pessoal, é isso. Eu penso que eu falei de tudo aqui que a gente tem aqui na mesa. Lembrando que não é todos os materiais, tá? Existe uma gama muito grande de materiais para construção. O que a gente tem aqui hoje é o básico, o pessoal aí está começando a estar iniciando e se lançando aí no mercado como marido de aluguel, ok? Desde já, muito obrigado por tudo aí, pela atenção, por estar com a gente aí nessa jornada, e eu fico aguardando vocês aí na próxima, ok? Um abração e até mais.